Olá, irmãos, paz, tudo bem? Vamos continuar a leitura do discipulado. Começa com contemplação do Samuel Whitefield. Hoje vamos ler o capítulo 14, completando a tarefa. O movimento missionário foi lançado a partir da aflição de Davi e deve terminar assim. As eras terminarão com uma multidão de pequenas comunidades de igrejas, como a de Antioquia, que estão adorando e jejuando. Elas serão capturadas pela beleza de Deus, e isso produzirá uma aflição. Um profundo desejo de que ela esteja na terra novamente, de que ele esteja na terra novamente, habitando entre o seu povo, como prometeu que faria. As missões existem para produzir adoração, mas nesta era também existem para produzir a aflição de Davi. Esta gera um povo entre cada grupo de pessoas que vai, nas palavras de Jesus, jejuar e lamentar até que ele volte. Podemos agora resumir alguns pontos básicos que dão clareza à missão e à plantação de igrejas. Primeiro ponto, o discipulado começa com contemplação a Deus, especificamente a contemplação a Deus na pessoa de Jesus. Quando contemplamos, segundo ponto, quando contemplamos a Deus, somos transformados à sua imagem. Portanto, o ministério deve levar as pessoas a contemplarem e então engajá-las intencionalmente para servirem ao processo de transformação. O bezerro de ouro no Monte Sinai nos adverte do desastre que ocorrerá se contemplarmos, mas não abraçarmos o trabalho de transformação. Terceiro ponto, o discipulado é a tarefa central das missões e contemplar é fundamental para o discipulado. Portanto, elas devem produzir comunidades que contemplem a beleza de Jesus. Quarto ponto, por meio do derramamento do Espírito Santo, o templo espalhou-se. As igrejas do Novo Testamento são templos que expressam os valores do tabernáculo de Davi. O livro de Atos é frequentemente tratado como a idade de ouro da igreja, mas a Bíblia aponta para o retorno de Jesus como o melhor momento do corpo. Primeiro ponto, no final dos tempos a igreja será vibrante e forte, uma grande multidão que nenhum homem pode contar de todos os grupos de pessoas. Segundo ponto, a igreja do fim dos tempos vencerá o homem mais perverso de toda a história durante o período mais difícil de toda a humanidade. Terceiro ponto, o livro de Atos descreve o nascimento da igreja, mas Apocalipse descreve o momento em que a igreja é uma noiva madura e bela, que agora está pronta para unir-se a Jesus. A Bíblia prediz que esta era está chegando a um grande clímax que ainda não aconteceu. Isso deve moldar como vemos as missões e o futuro da igreja. O movimento de missões apostólicas descrito no livro de Atos foi apenas o começo. O movimento missionário mais espetacular de toda a história ocorrerá no final dos tempos, quando Deus terminar o que começou, levar a igreja à maturidade e liberar uma glória sem precedentes. O que vemos na vida de Paulo, Barnabé, Silas, Apolo, Timóteo, Lucas, Priscila, Áquila e outros terá uma expressão ainda maior no fim dos tempos. Aleluia! O livro de Atos apresenta a igreja primitiva como um protótipo de igreja que avança e vence em meio a um ambiente hostil para nos dar uma imagem da igreja do fim dos tempos, que vencerá no momento mais difícil da história humana. Subtítulo: Discipulando missionários. Os missionários não apenas carregam uma mensagem, eles são a mensagem. Missionários são enviados para que as pessoas possam experimentar uma demonstração em carne e osso da pessoa de Jesus. Não basta ensinar-lhes a mensagem do Evangelho. Eles devem ser discipulados para que se tornem demonstrações vivas de Cristo, isto é, devem tornar-se a mensagem. Nossa formação tende a centrar-se em ensinar às pessoas o conteúdo a ser transmitido, o que é bom, mas também devemos formar mensageiros para se tornarem a mensagem.
Essa formação ocorre principalmente no contexto eclesiástico, e é por isso que o Novo Testamento é tão centrado na igreja. Assim, quando Paulo quis treinar jovens líderes, ele os enviou para a igreja. Todos os cristãos, especialmente os missionários, são chamados a se tornarem demonstrações imperfeitas, mas autênticas da pessoa de Jesus. Há um desejo crescente de completar a tarefa das missões em nossa geração. A tarefa continua grande porque quase 2 bilhões de pessoas ainda precisam ouvir o Evangelho. Quando muitas pessoas pensam em missões, elas assumem que a tarefa pode ser completada por meio do evangelismo em massa. Isso nos levou a pensar que todos os tipos de atividades pudessem ser definidas como missões. Contudo, embora sejam valiosas, na verdade nem todas são missões. Também levou pessoas a serem chamadas de missionários, mesmo não sendo, embora possam ser ministros talentosos. Evangelismo em massa pode ser um método útil de comunicar informações, mas não é missão. Esta requer discipulado e, portanto, os missionários devem ser mais do que comunicadores que podem transmitir informações sobre o Evangelho. Na verdade, Paulo escolheu especificamente não funcionar como um comunicador talentoso em Corinto. Missionários devem ser pessoas que se tornaram demonstrações em carne e osso de Jesus pela contemplação e saber como levar outros a contemplarem Cristo e a assumirem sua imagem. Missionários precisam de uma teologia clara e de habilidades transculturais, mas acima de tudo precisam ser forjados à imagem de Jesus. E isso começa ao contemplá-lo. Não devemos enviar missionários que não tenham um profundo compromisso em contemplar a Cristo e não tenham se tornado estudantes da pessoa de Jesus. Se enviarmos missionários que não contemplam a Jesus, eles acabarão criando convertidos que sabem algumas informações e se comportam de certa forma, porém não são demonstrações autênticas de um Jesus vivo. Infelizmente, esses tipos de igrejas são plantadas quando missionários são enviados e não foram devidamente discipulados por meio da contemplação. Você quer ser um missionário? Sente uma designação para se tornar um ministro? Se sim, precisa responder a uma pergunta. Você é cativado pela beleza do Senhor? Se não for, peça ao Espírito Santo que lhe mostre quais mudanças precisa adotar em sua vida para contemplar a beleza de Jesus. Pode ser um pecado que você deve abandonar, ou hábitos que não são pecaminosos, mas precisam ser abandonados. Pode ser ainda que sua vida esteja muito cheia e você necessite deixar algumas coisas de lado a fim de criar espaço para contemplar Jesus. Para a maioria de nós, nosso maior problema é que continuamos adicionando tarefas em nossas vidas, sem nunca considerar que buscar um relacionamento valioso exige que você abra mão de certas coisas. Quando um casal deseja o casamento, os noivos não adicionam simplesmente um cônjuge às suas vidas. Eles precisam encerrar alguns relacionamentos e outros precisam mudar drasticamente. É possível que você esteja frustrado em sua relação com Deus porque foi tão longe quanto podia, até você precisar abrir mão de certas coisas. Todo ministério, especialmente o de missões, deve levar em conta a contemplação de Jesus, o que significa que ele deve fluir do ato de contemplá-lo. Subtítulo: Enviando mensageiros que contemplam. Paulo seguiu seu resumo do discipulado conforme contemplado em 2 Coríntios 3, com uma descrição de seu testemunho apostólico no capítulo 4. Por isso, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Versículo 1. Porque, agora do versículo 5 ao 7, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como os servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. De muitas maneiras, 2 Coríntios 3:18 e 4-7 resume o envio de Paulo de Antioquia em Atos 13. Ele e Barnabé tinham o hábito de contemplar Jesus coletivamente, e Deus os enviou. O ministério de Paulo era a tarefa de formar comunidades que se transformavam ao contemplar juntas a beleza de Jesus. A luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo foi revelada ao coração de Paulo enquanto ele contemplava a Cristo. O apóstolo disse que isso brilhou em seus corações, de Paulo e de Barnabé, porque eles contemplaram a glória de Jesus coletivamente. Quando Deus disse pela primeira vez que a luz brilhe nas trevas, isso não foi um evento oculto. Quando ele falou a luz de repente encheu a criação, a luz de repente encheu a criação. O mesmo ocorre quando o corpo se reúne para contemplar. Deus libera luz de forma pública e coletiva nos corações daqueles que compõem seu povo. Paulo contemplou a glória de Jesus e foi enviado como testemunha das coisas que tinha visto. Ele contemplou. A palavra testemunha era empregada no contexto jurídico e geralmente se referia a uma testemunha ocular confiável de algum evento. O termo também é a base para a palavra mártir, que é uma testemunha até a morte. Os mensageiros bíblicos devem ser testemunhas do que viram. Uma testemunha é, por definição, alguém que testifica o que viu. Paulo foi enviado de Antioquia junto dos que ministraram com ele para serem testemunhas do que viram. Para a maioria das pessoas, esse ver vem pelo Espírito. Não requer o tipo de encontro que Paulo teve, mas devemos enviar pessoas que sejam testemunhas que viram a glória de Deus na face de Jesus. Na próxima sessão, veremos maneiras bíblicas de contemplar a glória de Jesus. As mesmas práticas em que Paulo e Barnabé se envolveram. Esse é o padrão apostólico que nos foi entregue, e não devemos esperar resultados apostólicos se não o seguirmos. O método de plantação de igrejas no Novo Testamento começa com o envio de mensageiros que testemunharam. Não devemos enviar aqueles que apenas saibam informações, mas aqueles que testemunharam algo e foram transformados na imagem do que viram. Os mensageiros devem ser a evidência viva do conteúdo que transmitem. Portanto, a natureza do mensageiro enviado é muito mais importante do que a sua eloquência. A demonstração viva de Jesus por meio de uma pessoa, produzida pela contemplação, provocará outros a também contemplarem a Jesus. Dessa maneira se formará uma comunidade que contempla e que se torna uma testemunha viva de Jesus em um local. E só então, a partir dessa realidade, enviam-se mensageiros para que o processo continue. Subtítulo: Na terra como no céu. Deus se tornou humano para que pudéssemos conhecê-lo, mas ele é um homem diferente de qualquer outro. Quando o contemplamos, ele nos confronta e respondemos de duas maneiras: ou resistimos a ele, ou somos transformados à sua imagem. A Bíblia é conflituosa, mas isso não significa que seja dura, crítica ou desagradável. É, na verdade, confrontadora, porque nos obriga a olhar para a pessoa de Jesus e descobrir que não somos como ele. Quando reconhecemos o grande abismo entre nós e ele, recebemos um convite à transformação. Para o incrédulo, é um convite a descobrir Jesus. Para o cristão, é um convite a um discipulado mais profundo. A igreja deve ser uma demonstração presente de uma realidade futura. A igreja é uma testemunha incompleta, porém autêntica e substancial, de como será o mundo quando o céu vier à terra. A igreja é tanto uma testemunha do que está por vir,
quanto um contexto para transformar as pessoas, para que se tornem parte do que está por vir. A igreja nos permite contemplar e testemunhar a verdade de que Deus voltará e habitará entre seu povo em um santuário de adoração, como o antecipado pelo tabernáculo de Davi. Jesus nos ensinou a orar para que a terra se tornasse como o céu. Mateus 6, do 9 ao 10. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Apocalipse 21 e 22 descreve o objetivo final de Deus para esta era. Vamos ler Apocalipse 21, 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Versículo 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Versículo 22 e 24, que nós lemos. Agora, capítulo 22, versículo 3 e 5 diz: Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. As eras terminarão com Deus habitando no meio do seu povo. As pessoas o contemplarão e serão como ele. Esta é a linha de chegada para as missões mundiais. Este é o objetivo para o qual Deus está trabalhando e para o qual devemos preparar-nos. Nossas igrejas devem ser comunidades onde as pessoas possam saborear essa realidade futura e ser preparadas para ela. O céu está vindo para a terra, e a igreja é um prenúncio do que está por vir. Portanto, ela deve refletir o que vemos no céu. Vislumbres do céu na Bíblia revelam criaturas e santos contemplando a beleza de Deus e respondendo ao que vem. Esse é o padrão, e nossas missões devem ser planejadas de acordo com esse padrão. Aqui finalizamos o capítulo 14. Até o próximo. Deus abençoe.